Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz de Jesus. Sejam bem-vindos aqui à Rainha da Paz. Eu sou o professor Adilson. Bem-vindos a mais um encontro nosso. Esse encontro que eu estou dando para vocês hoje na Rainha da Paz, também são convidados alguns alunos meus do segundo ano de Teologia, lá da cidade de Bela Vista do Paraíso. De fato, eu avisei eles que essa palestra que eu estou dando na Rainha da Paz vale para eles como a quarta aula da disciplina de espiritualidade. Então aqui nós fazemos um bem bolado, digamos assim. Estou dando a palestra para o pessoal, para todos os meus irmãos queridos na Rainha da Paz e ao mesmo tempo também o pessoal lá de Bela Vista do Paraíso. Essa palestra vale para eles como a quarta aula da disciplina de espiritualidade. Certo? Então, eu convidei vocês hoje, nesse momento, nesse encontro, para tratar um tema muito assim de espiritualidade, intitulado As Fontes da Santidade. As fontes da santidade. Normalmente uma coisa que se desenvolve, uma coisa que progressa, ela tem um início, na verdade. Normalmente a fonte da energia elétrica pode ser o vento, a água, o mesmo sol, transforma isso em energia. Na verdade, ou a fonte de uma planta é a sementinha nutrida pela água e isso cresce. A fonte que faz crescer a planta é a água, os nutrientes. A vida corporal do homem e da mulher, como que cresce a vida corporal? O alimento, aquilo que nós comemos, aquilo que nós cuidamos da nossa saúde, na verdade? Então são todas fontes de crescimento. Mas quais são as fontes da nossa santidade? Ou seja, quais são os elementos que nos ajudam a buscar mais a santidade em nossa vida? É isso que eu quero tratar com vocês hoje. Quais são essas fontes da santidade? Temos bastante pouco tempo, obviamente. Para 1 hora nós vamos ver 7 temas. A primeira fonte é a devoção ao Criador. Segundo, a confiança na providência. Terceiro, Jesus Cristo. Quarto, o Espírito Santo. Quinto, a Igreja. Sexto, a liturgia. E sétimo, a devoção aos santos. É isso que nós vamos ver em 1 hora. Como podem ver, 1 horinha vai ser pouco, na verdade, para tanta coisa. Por isso, quem está comigo na Rainha da Paz e quiser tomar nota, eu vou fazer um resumão. Quais são as fontes da santidade? Ok? Dito isto, vamos lá. Se Deus é 3 vezes santo, e Deus é a santidade mesma, Ele é a fonte da santidade. A Ele temos que acudir para saciar a nossa sede de santidade. É Ele quem nos tornará santos. Porém, irmão e irmã, requer a nossa colaboração. Mas como o professor requer a minha colaboração? Nós temos que ir a Ele. Nós temos que buscar essa fonte. Porque Deus, irmão e irmã, Ele nunca vai te obrigar. Ele nunca vai te obrigar a ir até Ele.
Ele vai se oferecer. Ele vai dizer, eu estou aqui. E nós temos que ir e buscar esta fonte e beber dessa água que Ele nos oferece. Logicamente que devemos corresponder a estas graças, a esse dom que é Deus mesmo. Certo? Então, primeira fonte para a santidade, a devoção ao Criador. Ser devotos do Criador. Mas como ser devotos do Criador? Eu vou ler o texto e aí vocês tiram as suas conclusões. E aí nós refletimos juntos. Olha o texto que é da minha apostila. Deixa eu ler para vocês. Eu sei que tem que ter leitura, né, mas é necessário. A contemplação do mundo criado é o fundamento da religiosidade do homem. A criação nos mostra uma variedade quase infinita de seres criados, de vírus, de bactérias, até baleias enormes. Este mundo fascinante, alucinante de galáxias e universos, que estão a milhões de anos-luz de nós, a imensidade da criação é um reflexo formidável da infinitude do Criador. Então, o primeiro aspecto, irmãos, primeira fonte de santidade é ser devotos do Criador. Por isso que a contemplação da criação nos coloca diante de milagres da origem da vida. Mas como que nós podemos explicar no mundo, não é verdade? As aves que voam, os planetas, o sol, o calor, os rios, a água. Como que nós podemos, irmãos, explicar tudo isso? Como que nós podemos explicar a criação do homem, da mulher? Nós não conseguimos. Por isso, uma primeira fonte de santidade para você, meu irmão e minha irmã, você tem que formar o hábito de ter essa devoção ao Criador através da contemplação do mundo. Através da contemplação da natureza. Através da contemplação do que Deus criou. Às vezes nós vamos na rua e passamos batido, às vezes passamos por um parque bonito, uma flor, uma árvore, ou vamos viajar e passamos por um rio e nem estamos nem aí. Contemplar a natureza, contemplar a obra da criação, nos ajuda a crescer na devoção ao Criador. E isso vai te fazendo com que você tenha um coração mais sensível às coisas de Deus. Isso ajuda muito, queridos irmãos e irmãs, na busca da santidade. Portanto, a primeira fonte da santidade é a devoção ao Criador. Por isso eu queria convidar vocês, ainda hoje, se você puder, ou se não amanhã, pare um momento para contemplar uma flor, uma planta. Contemplar, se maravilhar com ela. Eu agora estou olhando aqui para uma planta que eu tenho aqui no meu pequeno escritório da rádio, que é um pé de pimentinha, sabe? Ele está crescendinho. Eu peguei ele bem pequenininho, acho que dava 1 centímetro, 1 centímetro não, dava aí uns 5 centímetros, uma coisinha de nada. E agora é impressionante, irmãos, como está crescendo. Que coisa maravilhosa, né? Ou olhe um bebê, um bebezinho quando nasce. Aquela perfeição da criação de Deus. A pergunta diante desse admirável espetáculo da criação é: o que tem a ver a criação com a minha santificação? Tem a ver em muito, irmão, porque Deus entregou tudo isso nas tuas mãos, para que nos maravilhemos
com o Criador, maravilhando-nos com a criatura e com a criação. Nós somos obras desse Deus Criador. Somos obras maravilhosas. Portanto, querido irmão, querida irmã, o primeiro aspecto fundamental, a primeira fonte da santidade, a devoção ao Criador. Segunda fonte da santidade. Qual seria a segunda fonte da santidade? Quem gostaria de arriscar? O que vocês acham? Lembra que eu falei para vocês? A confiança na providência. O quanto você confia na providência divina de Deus? De uma escala de 0 a 10. O quanto você confia na providência de Deus? Como que está o retorno? Será do som, irmãos? Está bom? Alguém poderia mandar um WhatsApp os que estão comigo nessa palestra? Só um retorninho lá no WhatsApp. Ah, professor, tá bom. Parece que está dando umas falhadinhas. Espero que não. Senão fica chato daí, né? Então, irmão, segunda fonte da santidade é a confiança na providência. Quanto que você confia de 0 a 10 na providência de Deus? A providência de Deus, irmãos e irmãs, é o cuidado e é o governo de Deus sobre o mundo. É a execução aqui e agora do seu plano eterno. Tudo quanto sucede é providencial. De coisas boas. Ai, professor, mas será que é providencial o cara que estuprou uma menininha de 8 anos? Isso é providencial? Providencial em si, não. Providência de Deus são coisas boas. O que é mal não é providência de Deus. Deus permite. Mas por que Deus permite, professor? Se Deus é tão bom, Deus permite porque Ele respeita a liberdade humana. Vocês entenderam? Irmãos, o mal existe porque Deus permite e Deus respeita a liberdade humana. Infelizmente, quando acontece isso, não é porque Deus é mau. É porque Deus também não pode estar interferindo na liberdade humana. Ele mostra o caminho. Mas são as pessoas que decidem se podem fazer o bem e o mal. Então Deus, na sua infinita providência, segundo a fonte da santidade, Ele vai providenciando ao longo da nossa existência aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. É lógico que existem as provações de Deus. O plano que Deus coloca em mim, Ele é santo. Os caminhos são santos. Muitas vezes eu não compreendo. Às vezes Deus permite uma provação de uma doença, de um sofrimento psicológico, de uma provação de uma pessoa que eu amava e me traiu, ou pessoas que me decepcionaram, ou financeiramente Deus pode me provar, eu posso perder tudo, ficar sem nada. Mas o bom Deus está ali. Apesar das provações, a providência nunca falha.
E aí está o segredo para buscar a santidade através dessa segunda fonte da santidade, irmãos e irmãs. Confiar na providência de Deus. Confiar na providência de Deus, né? Deixar-se levar pelas mãos do Criador. Então essa é a segunda fonte da santidade. Desculpa que eu vou um pouquinho rapidinho, que eu quero ver as 7 fontes, tá? Nós só temos uma horinha. Terceira fonte da santidade, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a terceira fonte, irmãos. Aqui eu vou me deter um pouquinho mais. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deu-nos sua igreja, deu-nos sua vida, seu sangue, sua doutrina. Ele chega a ser um modelo para nós. Por isso ele é a terceira fonte de santidade. Toda a graça que necessitamos para ser santos e chegar à vida eterna, Deus nos oferece por meio do seu Filho, como um presente de amor. E irmãos e irmãs, totalmente imerecido por nós, porque nós não merecíamos. Mas ao mesmo tempo, Jesus Cristo nos concede apreciar essa graça, especialmente nos evangelhos, nos sacramentos e na oração. Por isso aqui, irmãos e irmãs, um aspecto fundamental de espiritualidade é buscar a amizade com Jesus. Como crescer nessa amizade com Jesus, professor Adilson? Como é que eu faço? Me ensine. Através de frequentar mais os sacramentos, especialmente a Eucaristia e a confissão. Através da leitura constante do Evangelho todos os dias. Por isso que na Rainha da Paz, nós fazemos leitura orante todos os dias pela manhã. Nós rezamos todos os dias pela manhã. E através da oração simples, irmãos. Irmãos e irmãs, não compliquem muito a vida de vocês na vida de oração. A oração tem que ser cordial, tem que ser simples, tem que ser do coração. Busque uma oração de coração. Sabe, aquela oração dialogada com Jesus. Não estou dizendo que não é bom fazer novenas e tudo isso, isso é bom. Mas aprenda a conversar com Jesus. Converse com Jesus, meu irmão, minha irmã. Converse com Ele. Então essa terceira fonte, que é a busca da amizade com Jesus, sem ela não existe santidade. Não existe. Agora bem, como podemos buscar essa santidade com Jesus, que é a terceira fonte? Anotem bem o que eu vou falar agora. Isso é muito importante. Quando eu, professor Adilson, falo muito importante, que eu tenho esse costume, falar isso é muito importante, quer dizer que realmente é um dos aspectos mais importantes daquilo que eu estou falando. Primeiro aspecto da amizade com Jesus é a graça santificante que Ele nos deu. O que é a graça santificante?
É aquilo que Ele fez no nosso batismo. Ele te limpou do pecado no batismo. Ele te devolveu a veste branca no batismo. Por isso, irmão e irmã, você não pode estar manchando essa veste branca todo o tempo com o pecado. Toda vez que você comete um pecado grave, você perde a graça santificante. Você perde a amizade com Cristo. Ai, professor, que medo. Mas é a verdade. Quando você comete um pecado grave, você perde a comunhão com Jesus. Não quer dizer que você ainda não pensa nele, não quer buscar, não quer rezar para ele. Mas espiritualmente, do ponto de vista espiritual, você perdeu essa graça. Você tem que se arrepender do pecado, confessar para recuperar essa graça santificante. Por isso que é importante para os católicos buscar a confissão e se confessar. Então, primeiro aspecto, a graça santificante para crescer na terceira fonte, que é Jesus. E segundo aspecto importante dessa terceira fonte, que é Jesus Cristo, é a graça atual. O que é esse negócio de graça atual, professor? A graça atual, irmãos e irmãs, são essas graças que Deus nos concede todos os momentos da nossa vida. Ele vai dando graças para nós, vai mostrando para nós caminhos a seguir, vai concedendo para nós coisas que às vezes nós nem merecemos, e Ele vai nos dando esses presentes. Essas são as graças atuais. O que eu posso concluir? Que eu poderia falar muito mais sobre isso de Jesus. Muito mais. Muito mais. Mas eu posso concluir, essa terceira fonte que é Jesus, que Cristo é a fonte de santidade, porque Ele nos dá a sua graça, graça que foi adquirida com sua paixão, morte e ressurreição. Vocês entenderam? Esta graça de Cristo nos assemelha a Ele. Aí eu pergunto para vocês, será que a santidade não é um reflexo de Cristo em nós? O que vocês acham? Será que a santidade não é um reflexo de Cristo em nós? Com certeza, irmãos, porque o reflexo de Cristo em nós é a semelhança que nós temos com Ele. E a semelhança que nós temos com Ele significa a santidade que deve existir em nós. Portanto, queridos irmãos e irmãs, esta é a terceira fonte da santidade, Jesus Cristo. Então, o que eu falei para vocês? Primeira fonte, qual que é? Quem lembra? A devoção ao Criador. Segunda fonte, a confiança na providência. Terceira fonte, Jesus Cristo. Certo? Bom, já faz 25 minutos que nós estamos aqui e eu só terminei a terceira fonte. Por isso que o tempo passa muito rápido, né? Mas podemos dar o essencial aqui para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta no WhatsApp ou lá no Facebook, no Messenger? Disso que eu falei até agora, alguém quer mandar alguma pergunta? Alguma curiosidade? Pode fazer, pode falar. Se alguém tiver, faz a pergunta para mim. Enquanto isso, eu vou colocar para vocês uma musiquinha. Vamos dar uma pausinha agora de 3, 4 minutinhos para vocês tomarem uma água, que daí eu vou voltar. Aí na sequência, quando voltar, mais meia hora daí. Aí eu vou falar as outras 4 fontes que ainda faltam falar. Espírito Santo, liturgia, devoção aos santos e a igreja.
tá? Vamos ouvir uma musiquinha agora para tomar uma água. E aí quem quiser já pode mandar alguma pergunta para mim. Vamos lá? Jesus, meu Deus, sacramento. Toda a história de pastor começou com o Senhor. E como pastor, eu quero entrar nesse mistério de pastoreio a cada dia. E essa música é a nossa história, Jesus, de louvor, de gratidão, entre o meu coração de pastor e as minhas ovelhas que tanto amo. Lá vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu. À procura do olhar que se desviou do céu. Lá vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu. À procura do olhar que se desviou do céu. Gente, quem tá chegando agora, eu vou continuar daqui 2 minutinhos, tá? Só estamos ouvindo uma musiquinha aqui para tomar uma água, tá? Quem chegou agora, eu já, na sequência, eu vou dar sequência à palestra de hoje. Ok? E agora só deseja o redil voltar. A ovelha sou eu e não conheço outra voz. Por isso quando eu fugi, me cansei e me perdi. Eu procurava outra voz, mas não pude encontrar. Hoje posso ouvir de novo a voz do pastor a me chamar. E assim eu compreendi, se de ti eu fugi, 99 ou mais deixarás para trás, irás me buscar. Não são meus, e vi que em suas feridas a dor está. Em seus olhos há somente a solidão, e agora só deseja o redil voltar. A ovelha sou eu. Está bem. Voltamos então. Não vamos concluir a música, senão eu não concluo o tema de hoje. Bem-vindos para quem chegou agora. Para quem chegou agora, nós estamos hoje tratando um tema, estou aqui ao vivo, as fontes da santidade. Né? Eu já vi 3 fontes. A primeira, a devoção ao Criador. Ok? Depois eu tratei a segunda, a confiança na providência. E a terceira, Jesus Cristo. Tá? Também, essa palestra que eu estou dando aqui na Rainha da Paz, que graças a Deus tem bastante gente. Bem-vindos, pessoal de Londrina, Bela Vista, Curitiba, Cambé, Arapoti, Bauru, Porecatu, São Paulo, Brasília, Ijuí, Blumenau, Foz do Iguaçu, 1º de Maio, Bela Vista, Paraíso, já falei. Várias pessoas de vários lugares. Mato Grosso do Sul também, Campo Grande, Minas Gerais. Bem-vindos. Essa palestra que eu estou dando na Rainha da Paz também tem um pessoal que são meus alunos de teologia do 2º ano de teologia. Isso daqui vale para eles como a 4ª aula da disciplina de espiritualidade. Tá bom? Isso aí vale para vocês como a 4ª aula também. Vamos lá então. 4ª fonte
para a santidade. Só faço uma pausinha aqui para falar um negócio para vocês. Fizeram uma pergunta, preste muita atenção na pergunta. Olhem bem a pergunta, irmãos, isso daqui serve para vocês. Professor, o que eu faço? Porque normalmente eu tenho mais devoção a Deus Pai. Eu não converso muito com Jesus e com o Espírito Santo. É errado? Não, não é errado. Se você conversa com uma das pessoas da Trindade Santa, você está conversando com todas, né? Tranquilo. Isso é natural, né? Às vezes a gente tem quem sabe um diálogo melhor com uma ou outra. Eu busco conversar com todas as pessoas da Trindade Santa, às vezes em particular com uma, com outra. Mas tranquilo, você está conversando com a Trindade Santa. Apesar de que eu aconselho, assim, sempre na oração, você dedicar um momentinho para conversar especialmente com o Pai, um momentinho com o Filho Jesus, um momentinho com o Espírito Santo. Né? Mas não quer dizer que conversou com uma, conversou com todos, porque é um Deus uno, né, em 3 pessoas. Tá bom? Vamos lá então, vamos continuar. Essa é a pergunta que fizeram. Vamos continuar. Terceira fonte da santidade, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira fonte da santidade. Ele é o autor, o escultor, o artífice da santidade. Vive em nossa alma, ele nos diviniza, ele movimenta interiormente a nossa alma para coisas boas, ele nos purifica do pecado, ele acende em nós a lucidez da fé, ele eleva nossos corações à esperança, ele nos move a amar o Pai e aos irmãos como Cristo nos amou. Aqui eu quero fazer diferente, preste atenção. Anotem lá no caderninho de vocês, quem está tomando nota. Eu vou dar as passagens disso que eu vou falar agora, as passagens da Bíblia. Aí depois vocês leem com calma. Tá? Falando nisso, eu até faço um parênteses aqui, gente. Essa parte que eu estou dando dessa palestra, quem quiser depois, eu mando o material para vocês. Totalmente gratuito, hein? Não estou cobrando nada. Basta vocês mandar para mim um WhatsApp dizendo, professor, manda para mim o material. Né? Manda lá no meu WhatsApp que eu mando para vocês. Tá? Eu mando, daí vocês imprimem. Deve ter umas 10 a 15 páginas, irmãos. Bem legal, daí vocês guardam. Né? Tá bom? Quais são as passagens legais aqui para vocês lerem sobre o Espírito Santo? Romanos 8,14, Mateus 3,11, Tito 3,5, 1 Coríntios 2,10, Romanos 15,13 e Romanos 5,5. Ok? Então, a quarta fonte da santidade é o Espírito Santo. Ele enche de gozo e alegria a nossa alma. Ele nos fortalece para testemunhar Cristo. Ele nos concede ser livres do mundo que nos rodeia. Ele vem em auxílio da nossa fraqueza e ora conosco, com palavras inefáveis. Portanto, irmão e irmã, a santidade é a vida sobrenatural que o Espírito Santo produz e forja em cada um de nós. Todo cristão é um teóforo. Professor, o que é um teóforo? Anote lá, você é um teóforo. Você é um teóforo. Mas o que é teóforo, professor? Teóforo é aquele que porta, aquele que leva Deus. É o portador de Deus. Nós somos teóforos, nós portamos a Deus. Mas aqui eu faço uma pergunta para vocês. Quais seriam os nossos deveres para com o Espírito Santo? Quais são os teus deveres para com o Espírito Santo?
Quais seriam teus deveres para com o Espírito Santo? São Paulo responde assim: o teu dever para com o Espírito Santo é viver segundo o Espírito, para ser um homem novo e uma mulher nova. Efésios 4, 17 a 24. Conhecer o Espírito Santo, ser dócil às suas divinas inspirações e buscar ser íntimo do Espírito Santo através do diálogo com Ele. Mas como que nós podemos saber se nós temos a presença do Espírito Santo em nossa alma? Como você sabe se você tem a presença dele na tua alma? A resposta, meu irmão e minha irmã, está em Gálatas 6, 7 a 9. Quando vivemos com alegria, com modéstia, com caridade, com bondade, com pureza, com temperança, com desprendimento e quando ajudamos o próximo. De fato, muito obrigado. Eu faço um parênteses, muito obrigado a todos que me ajudaram esse mês aqui na Rainha da Paz para manter ela viva. Já consegui, graças a Deus, arrecadar 50%. Ainda me falta 50%. Muito obrigado, gente, quem ajudou. Então, quando que você tem o Espírito Santo? Quando você vive com alegria, com modéstia, com caridade, com bondade, com pureza, com temperança, com desprendimento, quando você ajuda o próximo. Agora bem, guarde bem essa frase que eu vou dizer para vocês. Escreva-la. Escreva essa frase. O Espírito Santo é o escultor da tua alma. Ele é o artífice da tua alma. Certo? Então, quais são as 4 fontes que eu falei até agora? Quem repete para mim? Pena que eu não estou com vocês presencial. Quem repete para mim? Primeira fonte, devoção ao Criador. Segunda fonte, confiança na providência. Terceira fonte, Jesus Cristo. Quarta fonte, o Espírito Santo. Vamos então, irmãos, agora à quinta fonte da santidade. Desculpa que eu tenho que ir rapidinho, mas nós só temos 1 horinha, né? Então, de fato aqui eu faço mais um parênteses, se vocês me permitem. Irmãos, dia 20 de dezembro, eu vou dar um retiro aqui na Rainha da Paz, das 9 da manhã até o meio-dia. Vai ser um retiro espiritual de preparação para o Natal. Só fica a dica. Depois eu vou mandar o convite para vocês. Vamos lá então. Quinta fonte de santidade, a igreja. Aqui, quando eu falo igreja, irmãos, aqui sintam-se todos acolhidos também os nossos irmãos evangélicos, que eu tenho 2 irmãos evangélicos que estão comigo aqui, participando dessa palestra. Tá? Eu falo da grande igreja, a igreja raiz, que também tem seus ramos. A igreja é o caminho seguro para a santidade. Pois Jesus Cristo, que é o seu fundador, é santo. E ele deixou os sacramentos, os meios, os quais encontramos na igreja. O homem encontra Jesus, encontra Deus na igreja. Porque na igreja Jesus se manifesta com mais força, através da sua liturgia, através das suas orações, através da sua caridade. Por isso é que eu dou um conselho para vocês, irmãos e irmãs.
Sim, nós temos nossa espiritualidade particular. Sim, mas você encontra com muito mais força tudo isso dentro do seio da igreja. A igreja é uma mãe que acolhe seus filhos. Por isso a igreja é fonte de santidade, né? A igreja é fonte de santidade. Mas como que nós podemos saber que a igreja é uma fonte de santidade? Por quê? Porque 3 aspectos importantes. Primeiro aspecto importante, irmãos. Porque na igreja nós escutamos a palavra de Deus. Anotem lá. Por que ela é uma fonte de santidade? Porque na igreja nós escutamos a palavra de Deus. Segundo aspecto do porquê a igreja é uma fonte de santidade. Porque na igreja nós estamos com Jesus. Nós somos um rebanho guiado por este pastor maravilhoso que é Jesus Cristo. Então, na igreja você está dentro desse rebanho que é Jesus. Né? Você que está chegando agora comigo, estamos na 5ª fonte de santidade. Eu, professor Adilson. Agora são as 20h43. Hoje, dia 9 de dezembro. E em terceiro lugar, na igreja, nós encontramos os sacramentos, irmãos. Especialmente a Eucaristia. Né? Você tem que buscar receber a Eucaristia. Não tenha preguiça de ir na missa. Vence essa preguiça, quanto mais melhor. Dá uma sacudida nessa preguiça. Busca também adorar mais a Jesus através da Eucaristia. Adoração. Ir mais à igreja, adorar Jesus na Eucaristia. Tá bom? Nós temos que ser orgulhosos, irmãos e irmãs, de ser filhos da igreja. Filhas da igreja. Como Santa Teresa de Ávila. Amemos profundamente e apaixonadamente a igreja, como São Bernardo e Santa Catarina de Sena, como Santo Inácio de Loyola e todos os santos, que não só buscaram a santidade pessoal, mas buscaram amar a igreja. Eu sei que tem na igreja muitas coisas que podem acontecer errado, maus exemplos de leigos, de fiéis, de padres, inclusive de bispos. Mas a igreja, ela é santa, irmãos. As pessoas erram dentro da igreja. Mas não por isso abandone. Né? Ame a igreja, porque a igreja te dá tudo o que você precisa para a tua santidade. 6ª fonte de santidade. Preste atenção. 6ª fonte para a santidade. A devoção aos santos. A devoção aos santos, especialmente a Nossa Senhora. Os santos, irmãos e irmãs, eles são um exemplo para nós. Né? Porque eles alcançaram, buscaram a perfeição. Portanto, ler a história dos santos, ver como eles se comportaram durante a sua vida, isso é muito importante, irmãos. Especialmente a história de Nossa Senhora. O Papa Pio X ensinava que Maria, junto à cruz, ela mereceu ser a dispensadora de todos os tesouros que Jesus nos conquistou com sua morte e seu sangue. A fonte, portanto, é Jesus. Porém, Maria, como bem assinala São Bernardo, é um canal. O Papa Bento XIV dizia assim:
que Nossa Senhora é como um rio celestial pelo qual descem as correntezas de graças do coração de Deus. Então, irmãos e irmãs, essa sexta fonte de santidade é muito importante, a devoção aos santos, especialmente a Nossa Senhora. Por isso aconselho vocês que estão aqui comigo na Rainha da Paz, que leiam mais a história dos santos, né? Eu mando todo dia lá para vocês e posto no Facebook a história do santo do dia. Valorizem isso, compartilhe também com as pessoas. Ok? Então a sexta fonte de santidade, a devoção aos santos. Eu quero ler um texto do Papa João Paulo II sobre Nossa Senhora. Diz assim: a solicitude de Maria pelos homens e mulheres, o seu ir ao encontro deles, na vasta gama das suas carências e necessidades, como em Caná da Galileia, põe-se no meio, isto é, faz-se de mediadora, não como uma estranha, mas sua posição de mãe, consciente de como tal, pode, ou antes, tem o direito de fazer presente ao Filho as necessidades dos homens. A sua mediação, portanto, tem um caráter de intercessão. E por último, irmãos e irmãs, antes de concluir essa última que é Nossa Senhora, 3 conselhos práticos em relação a Nossa Senhora e também a todos os santos, que é a sexta fonte de santidade. Anotem lá rapidinho. Primeiro aspecto, amar. Amar Nossa Senhora, amar os santos. São criaturas que nós podemos amar e certamente eles nos ensinam a caridade. Segundo aspecto, admirar. Admirar. Terceiro aspecto, recorrer a eles e recorrer a Nossa Senhora em todos os momentos da nossa vida. Isso é bom, irmãos. Isso é muito bom. Quarto aspecto, imitar. Imitar a Nossa Senhora, imitar também os santos, que são modelos para nós. Quinto aspecto, rezar para eles, especialmente a Nossa Senhora. Rezar a eles, pedindo a intercessão deles e dela diante de Deus por cada um de nós. Tá bom? E por último, já estamos concluindo, fique aqui comigo, né? 1 horinha passa rápido. Às vezes parece cansativo, mas passa rápido, né? Por último, quinta fonte de santidade, a liturgia. Aqui eu vou ser bem simples com vocês. Eu vou tentar resumir. Primeiro, o que é a liturgia? A liturgia é esse ato da igreja de prestar um serviço para que nós possamos prestar um melhor culto a Deus. Estou fazendo aqui uma explicação bem simples do que é a liturgia. É um ato de serviço da igreja que nos ajuda a prestar um melhor culto a Deus. O ato da liturgia na missa, o ato da liturgia numa confissão, numa adoração eucarística, numa procissão, numa novena lá na igreja, tudo isso são atos litúrgicos que nos ajudam a prestar um melhor culto a Deus. Ok? Portanto, participar da liturgia é importante, irmãos. Ah, professor, eu não consigo ir na igreja participar da liturgia. Se você não consegue ir na igreja, participe da liturgia através da TV, não tem problema. Ou leia, por exemplo, lá a liturgia do dia, né, as leituras do dia. Você já está participando, em certo sentido, da liturgia. O ideal é participar da liturgia na igreja, através da celebração por meio do sacerdote, de um ministro, aquela coisa toda. Tá bom? Agora bem,
como participamos melhor da liturgia. Primeiro aspecto, escrevam, mediante a liturgia da palavra, lendo a palavra do dia, lendo a liturgia do dia. Segundo aspecto, mediante a oração, ou seja, buscando fazer uma oração da liturgia do dia, uma leitura orante, uma conversa com Deus através das leituras do dia, né, seja da missa ou da liturgia das horas. Depois vocês pesquisem lá, quem não sabe o que é a liturgia das horas, porque não tenho assim tempo para explicar aqui, né? Ok? Terceiro aspecto importante dessa sétima fonte de santidade que é a liturgia. Os sacramentos, irmãos. Participar dos sacramentos, já falei lá atrás. Busque confessar com mais frequência. Não tenha medo de se confessar mais. Busque participar mais da missa, né? Quarto aspecto, mediante a vivência do ano litúrgico. Se eu perguntar para vocês em que semana nós estamos agora do ano litúrgico, rápido, responda. Não tem nem que pensar. Ainda não responderam? Estamos na segunda semana do Advento, tá? Depois vem o tempo comum, aí dá uma pausinha no tempo comum através do tempo da Quaresma. Depois vem o tempo da Páscoa, depois voltamos ao tempo comum. Irmãos, é legal viver a liturgia do ano, o calendário litúrgico, né? É muito importante isso, meus irmãos. Essa sétima fonte de santidade, ela é muito importante para a nossa santificação. E ainda dentro da sétima fonte da santidade, através dos sacramentais. Mas o que são os sacramentais, professor? São esses atos que nós fazemos na igreja, por exemplo. As bênçãos que recebemos de um sacerdote, o sinal da cruz, a imposição das mãos que eu posso receber de um ministro, uma procissão, uma adoração eucarística, né? Uma novena, por exemplo, uma oração de cura e libertação. Enfim, tudo isso são sacramentais, a reza do terço. São atos litúrgicos chamados sacramentais. O uso da água benta, o uso de um escapulário. Isso são coisas, irmãos, que também são fontes de santidade, que nos ajudam muito. Seja devoto. Tem gente que é muito radical, né? Que acha que isso daí é coisa de beata da igreja. Pelo contrário, irmãos, eu posso ter deixado o ministério, mas eu sou sacerdote, eu vou ser padre pro resto da vida. Toda a formação teológica e filosófica que eu tenho, mas eu sou muito devoto do escapulário. Eu sou muito devoto da água benta. São essas pequenas coisas também que nos ajudam a ser santos. Porque a santidade não está somente em coisas grandes, sobretudo está em pequenas coisas. Em devoções pequenas feitas com amor. Tem pessoas que são doutores em teologia. Eu sou doutor em teologia, mas tem grandes doutores em teologia que só sabem teologia na cabeça, mas a teologia não desceu no coração. Portanto, queridos irmãos e irmãs, esta é a sétima fonte de santidade. E é uma pena que já está acabando. Vixe, irmãos, desse material que eu tenho aqui, que eu falei para vocês, eu acho que eu falei só um 20% do material, hein? Né? É muito material, eu fiz um resumão aqui. Deixa eu concluir. Fiquem comigo até o final, que agora eu vou fazer a conclusão. Irmãos e irmãs, buscar a santidade em si, ela requer buscar essas fontes. Essas fontes nos ajudam a ter um contato maior com o Criador
e ir santificando a nossa alma. Portanto, concluo desta forma: você, querido irmão e irmã, que quer buscar a santidade, busque sempre estar perto dessas fontes. Dessa primeira fonte, que é a devoção ao Criador. Dessa segunda fonte, que é a confiança na providência. Da terceira fonte, que é o amor a Jesus Cristo. Da quarta fonte, que é a confiança no Espírito Santo. Da quinta fonte, que é a... que era a quinta fonte mesmo? Agora me deu um branco. Quem me lembra? O estar junto com a igreja, participar da igreja. A sexta fonte, que é a devoção aos santos, especialmente a Nossa Senhora. E a sétima fonte, que é viver a liturgia. Conclusão final. Espero que essa palestra que eu dei para vocês, de uma forma tão simples e tão breve, dessas fontes da santidade, ajude você, meu irmão e minha irmã, a partir desse momento, a buscar mais essas fontes e buscar querer ser mais santo. E se preparar para o Natal, tá bom? Concluindo agora de uma vez, aí eu vou deixar uma oração final para vocês, uma música e uma oração final, né? Primeira coisa importante, dia 20 de dezembro, preste atenção, eu vou dar um retiro aqui na Rainha da Paz, de 3 horinhas, das 9 da manhã ao meio-dia. É um retiro espiritual. Lembra daquele retiro que eu dei para vocês um tempo atrás? Então eu vou dar um retiro espiritual dia 20 de dezembro como preparação para o Natal. Vai ser o retiro de Natal. Você pode acessar na tua casa, pode buscar um lugarzinho escondido que tem internet, né? Você vai fazer comigo esse retiro, como retiro de Natal vai se chamar. Tá bom? E por último, irmãos e irmãs, desculpa, eu sei que tem gente que não gosta que eu fale, mas eu tenho que falar. Eu consegui 50% daquilo que é necessário para manter a Rainha da Paz no ar em dezembro. Ainda me falta 50%. Quem puder, por favor, dá uma mão. Entre em contato comigo e diz: professor, eu gostaria de fazer uma doação, eu gostaria de ajudar. Eu tirei um pouco do meu bolso, que graças a Deus das minhas aulas, que ainda tem um pouco para receber, né? Agora não vai ter aula em janeiro nem em fevereiro, né? Nem em dezembro. Mas como você sabe, eu tenho meu trabalho, né? Eu trabalho no Uber, irmãos. Esse é meu sustento. E uma parte para manter a Rainha da Paz eu tirei do meu bolso ainda para esse mês. Então quem puder, por favor, entre em contato comigo para que a gente possa manter a Rainha da Paz no ar. Muito obrigado por ter participado comigo dessa palestra As Fontes da Santidade. Quem quiser, fique na sequência que eu vou colocar as orações da noite, uma oraçãozinha, né, para concluir. Espero que essa palestra tenha ajudado vocês um pouquinho. Preparei de coração, eu sei que é um resumão, né? Isso é material para ficar conversando um dia, 2 dias. Mas eu fiz ali um resumão de 1 hora. Espero que tenha ajudado vocês, irmãos, de verdade. E espero que vocês amem muito, muito, muito a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você tenha uma boa noite. Assim seja. Uma criança me parou.